Good evening, everybody! E aí, tudo bom com vocês? Good evening, good afternoon, good morning. Não importa o horário que você esteja vendo essa aula, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Eita, nós! Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje nós temos os falantes nativos, falam com as frases e as palavras todas emendadas. Oh, meu Deus! Como que eu faço para entender isso, teacher? Me socorre, minha Nossa Senhora! Olha, gente, você já ouviu falar de linking sounds? Na língua inglesa, esse é o nome que a gente dá para as palavras que se ligam, né, que vão se grudunhando umas nas outras, para manter uma maior fluência na hora da comunicação. Essas conexões, elas resultam, né, no que a gente chama de connected speech, que é o que dá sentido à frase e faz com que a gente entenda, né, o que está sendo pronunciado. E parece que está tudo emendado, tá? Quando você vai fazendo os linking sounds, né, uma palavra juntando na outra, quando você junta na frase toda, a gente tem o connected speech, tá? Então, os linking sounds são a fusão, né, de duas palavras quando elas são faladas, fazendo com que a comunicação fique muito mais rápida e muito mais fluida, né? Isso é, as palavras, elas não são faladas exatamente separadamente e pausadamente, mas elas se juntam, né, de uma forma que faz com que fique mais fácil, que a fala fique mais espontânea, né, e o ritmo de conversa fique mais espontâneo. Aí vocês falam, ai, mas esses americanos tudo preguiçoso, né? Nossa Senhora, a gente não faz isso em português. Faz, ou se faz. Você já ouviu falar, quando sua mãe pede para você ir na venda, né, comprar um litro de leite? Um litro de leite. Ela não fala um litro de leite, né? Isso a gente poderia chamar de uma redução no português, né? Li de leite. Li de leite, né? Um litro de leite. Então, a gente não fala um litro de leite. Então, a gente grudunhou ali. Assim como também a gente fala assim, ó. Onde será que tá minha chave? Onde será? Onde será também é uma reduction, né? Você junta ali onde será, né? Que tá, ó, que tá. Né? A gente cortou também. Aí você fala assim, dentro da gaveta. Dentro da gaveta, a gente não fala dentro da gaveta. Então, todas essas reduções, essas emendas que a gente faz para nossa fala ficar mais fluida, acontece em inglês, em português, em chinês, em sei lá o que, né? Em todos os idiomas do mundo. Por quê? O idioma é uma coisa viva e as pessoas querem se comunicar rapidamente, né? Querem falar com fluidez. Então, tem que ser rápido, tem que falar rápido, tem que cortar, tem que emendar. Tem. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas, né? As formas mais comuns da gente fazer isso, de a gente fazer os linking sounds. E eu vou mostrar também como esses sons funcionam, né? Dentro das frases e faz com que essas palavras e as frases fiquem todas emendadas quando os nativos falam, tá? Assim você já vai poder ir treinando aí na sua casa, né? Para não ficar mais tão perdido quando você ouvir as pessoas falando inglês, né? Fluente, de forma simples e definitiva. E aí isso com certeza vai te ajudar também a falar inglês fluente de forma simples e definitiva, tá? Então, preste bem atenção, pegue papel e caneta, entre no modo aula, que hoje tá cheio de coisa, que tem um monte de exemplo, tem um monte de... Nossa, vocês vão ver. A aula tá bem bacana hoje, tá? Então, eu vou começar com os linking sounds. Os linking sounds, né? Fora linking sounds, a gente tem reductions, a gente tem slangs e também a gente tem idioms, que faz com que a fala, né, fique toda aí muito louca, pra gente achando que a gente não tá entendendo nada, né? Então, os linking sounds. Qual que é o linking sound mais comum da gente fazer? A gente vai unir uma consoante a uma vogal. Essa é a coisa mais básica que tem de fazer no inglês. Quando uma palavra termina num som de consoante e a próxima começa com um som de vogal, a gente gruda essas duas palavras, tá? Então, por exemplo, deixa eu começar já aqui nos meus exemplos, né? A gente tem aqui, ó, hold on, hold on, né? Ele fala tão rápido, olha só. Hold on. De novo, hold on, hold on. Então, você junta o hold on, hold on, hold on, hold on, né? Bem rapidinho. Tem mais exemplo, ó. I like it. I like it, I like it. Então, o K, né? O som do K que termina I like vai se juntar no it. I like it. I like it. I like it. Beleza? Viram como é que funciona? Né? Então, eu vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês. Drowning and deep end. Depend.
Deep and, juntando lá, parece que você falando depend, que é outra palavra em inglês, né? Deep and. O bacana é a gente ficar sempre atento, né, para esse tipo aí de junção que acontece. A gente fala assim, ó, get up late. Get up late. E aí, o que acontece é que esse get aqui vai se juntar no up e esse P vai se juntar no late aqui, né? Vai virar uma coisa só. E aí, isso aqui vai soar como se a gente falasse assim, get a plate. Get a plate. Vai soar mais ou menos isso, né? Get a plate. Get a plate. Porque a gente fala tudo junto. Get a plate. Então, esse get up late soa, né, como get a plate. Que louco, né? Get a plate. Get a plate. Get a plate. A gente viu ali o hold on, né? Que parece que é hold on. I like it, que parece I like it. Tem o get a plate, o depend. Picked out. Outro exemplo aqui, ó. Picked out. Picked out, né? Picked out. Picked out, que vai soar como se a gente estivesse falando picked out. Como se fosse assim. Picked out, picked out, picked out, né? E assim, gente, ó, tem muitas outras maneiras da gente juntar isso. Ó, por exemplo, walk away, né? Vai juntar tudo, parece que tá tudo emendado. Walk away, né? Que mais? Turn off. Olha só, turn off, né? Turn off. Trip over. Parece que tá tudo emendado, né? Hang out. Opa, até escrevi junto. É hang out. Hang out. Hang out, né? Sei lá, mais um exemplo aqui para vocês. Clean up. Beleza? Acho que deu para entender como é que fica, né? Então, assim, toda vez que a gente tem uma palavra que termina num som de consoante, né? Tipo, aqui, aqui, né? E aqui. E a próxima começa com som de vogal. A gente vai fazer essa emenda aí em inglês. E aí, isso vai fazer com que a gente tenha a impressão de que as coisas estão tudo emendadas mesmo, né? Porque, na verdade, elas estão emendadas, né? Então, eles falam desse jeito para ficar muito mais fácil para eles falarem e é super natural que isso aconteça, né? Bom, então, uma outra coisa que é bem comum também a gente fazer, né, é ligar o N. Lembra lá do artigo N? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. N. Toda vez que ele aparecer, né, geralmente a próxima palavra vai ser uma vogal, né? Por isso que a gente usa N. Então, a gente vai ligar também, né? A gente fala an apple, an apple. E ali eu tenho até um exemplo que é an accent. Na verdade é an American accent, tá? An American accent, ó, an American accent. E aí você junta esse N aqui, né, aqui, e esse aqui também, ó, can, que aqui é um N também, ó, an American accent. Então, você vai juntar aí os dois, né? Quer ver, ó, desse jeito aqui que você vai fazer. Love an American accent. Just love an American accent, an American accent. Escuta de novo. Love an American accent. An American accent. Entendeu? Então, toda vez que a gente tem aí um N, a gente também vai ligar esse N na próxima palavra, porque geralmente ela é uma palavra que começa com um som de vogal. Tudo bem, meus queridos? Estão tranquilinhos até aqui, né? Uma outra coisa que é bastante comum a gente fazer nesses linking sounds aqui é ligar um ing, né, à próxima palavra que vem começando com o som de vogal, tá? E aí o que acontece é o seguinte, o som do G no ing, a gente não vai soltar o som, né? Você não vai falar ing, né? I'm going. Você fala I'm going, né? Você para no som do N, o G fica aqui, ó, going, né? E não vai falar, né? Estourado. E aí o que você vai fazer? Você vai juntar, né? Se a próxima palavra começar com uma vogal, você vai juntar esse ing na próxima palavra, né? Por exemplo, ó,
Vou colar aqui para vocês. What are you planning on doing tonight? Então aqui, ó, planning on doing tonight. What are you planning on doing tonight? Né? E aí, nessa frase aqui, né, a gente até poderia falar que aqui tudo, a gente vai emendar tudo, então isso aqui já é o connected speech, né? A gente fala, what are you, what are you, what are you, what are you, parece falar water, né? What are you planning on doing? Aqui também não fala esse G, né? Tonight. What are you planning on doing tonight? Ok? What are you planning on doing tonight? Então, você vai emendar esse ING aqui no on. Deixa eu pegar aqui, ó, um outro exemplo para vocês, né? Que é o shopping around. Quer ver? Que eu até tenho num slide aqui também. Olha lá. I'm shopping around. Olha lá. Você vai juntar, né? Você não fala esse G. E aí você vai juntar esse N no A aqui. I'm shopping around. E aqui você vai emendar também for a car. For a, né? Por quê? For a, uma termina com um som de consoante e a próxima começa com um som de vogal. Então, ali, ó, quer ver? Shopping around. Escuta ele falar. I'm shopping around for... Olha lá, I'm shopping around. Shopping around. I'm shopping around for... I'm shopping around. I'm shopping around for... Ok? E aí a gente diria I'm shopping around for a car. I'm shopping around for a car, né? I'm shopping around for a car. I'm shopping around for... Beleza? Tranquilo, né? Então, shopping around, shopping around, shopping around. O que mais? A gente também pode fazer nesses linking sounds da vida, né? Então, o que a gente já ligou aqui? A gente já ligou um som de consoante a um som de vogal. A gente já ligou when a um som de vogal. E a gente acabou de ligar o ING a um som de vogal também, né? Nossa Senhora da Aparecida, tudo nesse som de vogal, né? Então, tudo som de vogal mesmo. Mas também a gente consegue ligar dois sons de consoantes. Fala, hã? Como assim? Uma palavra termina em consoante, a próxima começa com consoante. Dá para ligar? Dá. Se for o mesmo som de consoante, então, mais fácil ainda, né? Então, quando a consoante final de uma palavra for a mesma consoante, o mesmo som, né? Então, quando o som de uma palavra, do som de consoante final de uma palavra for o mesmo que o som de consoante inicial da outra palavra, a gente vai fazer com que esse som fique só um, né? Então, do tipo, vou pegar aqui a frase para vocês. Tá tudo anotado, gente. Tá tudo bonitinho hoje aqui para ninguém ficar, né? Ninguém ficar perdido aqui, não. Então, vamos lá. Cadê minha... Oh, meu Deus, aí. Então, aqui, ó, she speaks Spanish. Tá vendo, ó? Speaks Spanish. Então, você vai fazer como se fosse um S só. She speaks Spanish. Speaks... A gente dá uma alongadinha só no som, né? She speaks Spanish. She speaks Spanish. Beleza? É facinho de fazer esse, né? Então, o que eu tô juntando aqui? Eu tô juntando dois sons de consoantes que são o mesmo som de consoante, né? She speaks Spanish. Ó, turn down, turn down, turn down. D com D, né? Aqui, ó, eu vou ter o black cat. Quer ver? Ah, lá. Black cat. Aqui termina com som de K, né? E começa com som de K. Black cat. Aí eu também tenho o red dress, né? Cadê meu red dress? Tá aqui. Red dress. Olha lá. Red dress, né? Agora a gente vai escutar aqui o pessoal falando disso, né? Olha lá. Escuta. Vamos escutar. O black cat. Concerning with a black cat. A black cat. Concerning with a black cat. Concerning with a black cat. E agora a gente vai escutar o red dress. Red dress, how original. Red dress. Red dress, how original. De novo. Red dress, how original. Red dress, how original, né? How original. Bonito de falar, né? Então, aqui a gente juntou os sons, os dois sons de consoante que são iguais, né? Ali, ó, she speaks Spanish, turn down, black cat, red dress. Beleza? Tranquilo, né? Então tá. Aí, lembrando que assim, gente, não precisa ser a mesma consoante, né? Por exemplo,
Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês, que vocês vão entender do que eu estou falando. Que a gente pegou ali, até ficou muito parecido, né? Black cat, red dress, ali era a mesma consoante. Mas aqui nesse caso, por exemplo, ó, nice scarf. Nice, som de S, e scarf, som de S. Então, nice scarf, nice scarf. Não é a mesma letra, é o mesmo som de consoante. Do mesmo jeito que a gente pode dizer pink car. Pink car. Não é a mesma letra, percebe? Pink car. É igual aqui no Black Cat, né? Não é a mesma letra. Aqui era, né? Mas ali no Black Cat não é. E aqui no nice scarf é bem diferente. Nice scarf, nice scarf. Então, o que a gente tem que prestar atenção é se for o mesmo som de consoante, junta, tá? Não tem preguiça, gente. Taca o pau aí, porque vocês vão estar fazendo certo, tá? Eu acho que tem algumas pessoas que têm um pouco de medo, né? De fazer essas junções, né? Mas não precisa ter medo não, gente. Pode tacar o pau aí, porque, ó, vou colocar mais alguns exemplos aqui para vocês, ó. Ó, big gorilla, né? Ó, big gorilla, big gorilla. Fica um G só, né? Aqui tem mais, ó, hot tomato, hot tomato, hot tomato. Fica também um som só, né? Ó, tem também, esse aqui é bom, né, para vocês usarem nos cumprimentos, né? A gente fala good day, good day, good day, good day. É um D só. Good day, good day. Então aqui a gente juntou os sons que são iguais de duas consoantes, tá? Não exatamente a mesma consoante, mas o mesmo som de consoante, né? Que é para ninguém ficar achando que tem que ser a mesma letra. Em inglês, lembra, gente, que inglês não é baseado em letra. Em inglês é baseado em sons. Então, não se pega na letra, se pega no som. Esquece o que está escrito, vai no som que você escutou, tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, gente, tem um negócio muito interessante que a gente consegue ligar uma vogal na outra, né? Para fazer essa junção. Essa ligação ela ocorre quando uma palavra termina com um som de uma vogal e a próxima palavra também começa com um som de uma vogal. Quando isso acontece, para fazer essa junção, a gente vai usar de dois artifícios. A gente vai usar, às vezes, um som de W, né? Que é o U, do tipo wall, wall, wall. E também, às vezes, a gente vai usar um som de Y, do tipo em yellow ou year, né? Esse Y, para juntar as duas palavras, né? As duas palavras que a gente está tentando falar que tem sons de vogal, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu falo two apples, eu não falo só two apples. Fica mais ou menos como se eu tivesse ali, ó, um W ali no meio, né? E aí eu falo assim, ó, two apples, two apples. Olha só, two apples. Tá vendo? Que a gente coloca um Wzinho aqui mesmo sem querer. Two apples, né? Two apples. É muito louco isso, né? Então, acontece, né? Two apples. E também, esse aqui falando do som do W, né? Que a gente coloca. E a gente também coloca o sonzinho do I, né? Do tipo assim, se eu falo I'll buy it, esse I'll buy it vai soar como se tivesse um it ali, né? I'll buy it. Vai soar assim, ó. I'll buy it. Vamos colocar isso aqui entre aspas, né? I'll buy it. Olha lá, I'll buy it. É muito doido isso aqui, gente. Eu não sei, umas coisas... A gente faz isso sem perceber, às vezes, né? Quando a gente tá falando, e é muito, muito doido isso. Isso aqui, ó. Olha aqui o exemplo, ó. I'll buy it. I'll buy it. Percebe que tem um it? I'll buy it. I'll buy it. Sorry. I'll buy it. Sorry. Viram como é que é? I'll buy it. I'll buy it. É muito louco isso, né? Então, a gente acaba acrescentando quando a gente vai juntar os sons de duas vogais, né? Tem uma maneira que a gente faz, né? Que a gente coloca aí esse W e esse I, né? Um som de U, né? O U e o I. É muito bonito, né? Ficar falando essas coisas. O U e o I.
Eu acho que tem outro exemplo aqui, deixa eu ver. You want to go out? Go. Tem aqui, ó. Tem esse exemplo aqui do go out. Go out. Parece que a gente fala out mesmo, né? Go out. Go out. You want to go out? Go out. Go out. Go out. Né? Parece que tem um W mesmo. You aí. want to go out? Go out. You wanna go out? Go out. Go out. Então aqui, ó, o go out, que é assim, né? Go out, vai ficar tipo go out, assim, ó. Go out. Go out. Go out. É muito doido, né? É muito bacana. E é interessante porque eu sempre falei assim e nunca não percebia, né? E aí quando eu fui estudar a pronúncia assim mais a fundo, aí que eu percebi que isso acontece de uma maneira que a gente nem percebe, né? A frase mais comum que a gente usa em inglês, né? É essa daqui, a mais usada, né? Essa daqui, ó. I am. E aí, pode perceber, a gente fala I, né? E am. A gente não fala I am. A gente fala I am, né? Então, a gente realmente coloca esse I aí, né? I am. A gente coloca o W, go out, né? 2 apples, I'll buy it. É muito interessante isso. Então, para a gente juntar os dois sons de vogal, geralmente a gente vai recorrer a esse pequeno artifício, né? De acrescentar aí um W ou um I, um U, né? Um U, ó, o som de U, né? E o som de I, para a gente conseguir fazer essa junção das duas vogais quando a gente está fazendo os linking sounds dentro do Connected Speech, tá? Fala, Jesus amado, acontece tudo isso? Acontece, gente. E aí, agora, tem um negócio muito doido que a gente chama de reductions em inglês, né? Reductions é quando você junta, realmente, você pega duas palavras, né? Você coloca elas juntas e elas têm um som de uma terceira. É uma coisa louca isso, né? Então, isso acontece demais também. E as pessoas falam, ai, minha Nossa Senhora, não tô entendendo nada. Mas por quê? Tem que praticar, né? Esse negócio de reductions. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. A primeira, eu separei algumas, né? Aí, pra gente estudar aqui hoje. E vocês vão perceber que vocês já ouviram isso aqui, né? Mas não sabia do que estava falando, né? Então, olha só. A primeira reduction aqui que eu trouxe para nós é didja. Olha só. Então, didja é a contração de did you. Então, a hora que você fala rápido, né, vira didja, né? Muito doido isso, né? Didja. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo do didja. No filme The Matrix, que eu adoro. Esse não é uma das minhas cenas favoritas, porque esse Cypher aí é um capeta, né? Didja. Então, a gente tem aí o didja, né? Então, vou colocar aqui algumas frasezinhas que eu separei de exemplos para nós, para a gente praticar um pouquinho aqui do didja. Olha só. Ixi, Maria, mas aí não tem que dar tab todos mesmo. Foi de louco. Então, aqui, ó. Did you see her at the party? Did you see her at the party? What did you hear me say? Ó, didja. What did you hear me say? Where did you see me go? Tá? Did you see her at the party? What did you hear me say? Where did you see me go? Tudo bem? Então, didja é a contração de did. You, did you, didja, tá? Didja. Uma outra, reduction, não é uma contração, é uma redução, né? Uma reduction. A lot of, a próxima aqui, né? A lot of vai virar a lotta, né? Lotta. Aqui eu tenho I've got a lot of things to do today. Lotta, a lot of, tá? I know a lot of stuff about you. Nossa, que comprometedor, né? Eu sei muita coisa sobre você. I don't have a lot of money, but I have enough. Então, eu não tenho muito dinheiro, mas eu tenho o suficiente. Então, ó, o a lot of vira lotta, né? Ó, I got a lotta, I know a lotta, I don't have a lotta, tá? Então, se você escutar lotta, saiba que é a contração de lot of, que vira lotta, tá? A nossa próxima contração aqui é muito famosa, né? Que é
o gonna. Essa vocês já devem ter ouvido por aí, porque nas músicas tá cheio de gonna, né? Então, gonna é a contração de going to, né? Então, na fala informal, a gente não vai escutar going to, a gente vai escutar gonna. Lembrando que aqui na tela vai aparecer escrito gonna para vocês, porque, né, eu estou exemplificando. Mas isso aqui a gente não vê escrito geralmente, né? Você não vai escrever isso num e-mail, ou você não vai escrever isso num artigo científico que você está escrevendo para sua faculdade. Não, isso aqui é informal, né? Tá na fala, tá na boca do povo, né? Então aqui a gente tem a contração gonna, né? Que é going to, que vira gonna. E aqui eu tenho o exemplo. I'm gonna visit my mom this week. Ó, I'm gonna visit my mom this week. He's gonna quit his job. He's gonna quit his job. He's gonna quit his job. She's gonna make a beautiful speech. She's gonna make a beautiful speech. Beleza? Tranquilo, né? Mais uma aqui, ó. Gimme, que é a contração de give me, né? Gimme. Essa vocês também já devem ter ouvido falar, né? Bastante. Gimme, 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 gimme. Vamos pegar aqui os exemplos. Eu tenho um exemplo ali também de falando, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Give me your hand, please, né? Give me your hand, please. Can you give me that paper? Give me. Come on, give me some water, né? Então, give me é a contração de give me. Give me, give me, give me your hand. Give me that. Can you give me that paper? Come on, give me some water, tá? Então, isso aqui é bem legal de vocês saberem, porque isso acontece bastante, né? Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O gimme. 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 Ah, e eu esqueci que tem um exemplo do gonna aqui, quer ver? Ó, olha aqui. You see. It's gonna. It's gonna be me. Ah, eu sei até o resto da música, gente. NSYNC era a minha banda favorita, minha boy band favorita, né? Então, aí a gente tem um exemplo de gonna, tá? Que eu coloquei ali em cima para vocês, né? Então, a gente viu aqui o gimme e o gonna, beleza? Então, tava ali, né? Tá valendo, ó. O gonna, it's gonna be me, e o gimme. Gimme, gimme the phone, né? Mais uma aqui para vocês. A gente tem o aura. Nossa senhora, né? Parece que tá falando da aura da pessoa. É a contração de ought to, né? Que é o nosso amigo do should. Aí tem assim, ó. E tem até uma música da Alanis Morissette, né? Que chama You Oughta Know, né? É esse oughta aqui, tá? Esse ought to. You oughta know what you've done, ó. You oughta go now. He oughta think I'm stupid. He oughta think I'm stupid. Aqui o oughta, quer ver, gente? Olha lá. You oughta know. You oughta know. É o Frank Sinatra, gente. You oughta know. E também tem um exemplo aqui de lotta. Lot of crime, lot of danger, Lot of crime, lot of danger, né? lot of crime, lot of danger. You oughta. You oughta know. Oughta know. You oughta know. You oughta know. Bacana, né? Então, essas aqui são algumas das reductions que vocês podem ouvir aí, né, no Connected Speech, quando a gente está fazendo esses linking sounds malucos aí, que os nativos fazem sempre, né? E aí você fala, nossa, mas assim, Jesus, né? Eu nunca vou conseguir falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Mentira! Se você estudar isso aqui, eu tô passando para você. Se você começar a escutar, você vai perceber que você ouve muitas dessas coisas, só que você não sabia que era isso que acontecia. Se você começar a prestar atenção, eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu listening e sim, você vai estar a um passo mais próximo de falar inglês fluente de forma simples e definitiva, porque isso aqui é o que faz você soar fluente. Todas essas emendas, essa fluidez toda, é isso aqui que vai fazer você soar fluente. Então, estuda isso aqui, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, né? Eu tô aqui falando para vocês, pelo amor de Deus, fala um pouquinho, né? E aí eu peguei umas frases aqui, né? Pra eu mostrar pra vocês esse monte de... quer ver? Como ficaria, né? Essas frases aqui, quando a gente tá usando, né? Todas essas junções que aí a gente estava falando anteriormente, para formar o tal do Connected Speech, né? Então aqui, ó, what are you doing, né? Fica
What are you doing? What are you doing? What are you doing? Tem gente que fala só, what you doing? What you doing? Sem o ar, tá? What you doing? What are you doing? Ó, esse da aqui, ó, esse DD aqui é som de irá, tá? What are you doing? What are you doing? Ficaria assim, tá? What are you doing? Give it to me. Give it to him. Ó, to him. O H aqui some, tá? Give it, ó, give it to him. Give it to him. What's happening? Ó, what's happening? O H também some aqui, tá? What's happening? What's happening? Do you wanna go? O do you vira do, né? Do you wanna go? Ó, do you wanna go? What's it about? What's it about? What is it about? Ó, what is it about? Aqui, ó, a hora que você junta, o T aqui vai ter som de z, de r, né? E aqui também. Então, por isso que tem esse da aqui, ó. What is it about? 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 Beleza. Todas essas maneiras de fazer os linking sounds, elas fazem com que a gente tenha essa impressão de que tá tudo emendado, né? Tá tudo... Nossa Senhora! E aí, gente, quanto mais você estudar, mais você praticar, tentar falar desse jeito, né? Todas essas emendas que eu falei aqui para vocês, a gente consegue melhorar o nosso nível de entendimento, né? A gente consegue dar esse passo maior em direção à fluência, né? Se você realmente quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva, você tem que estudar isso aqui, que são os linking sounds, né? E eu passei para vocês aqui os linking sounds mais comuns que acontecem, que são de consoante com vogal, vogal com vogal, consoante com um som de consoante com a mesma consoante, a ligação do N com a próxima palavra, porque ela sempre vai começar com uma vogal, um som de vogal, né? Ligar o ING, né, na próxima vogal, né? Isso tudo é muito comum. E aí tem essas reductions que eu mostrei aqui para vocês, né? O gonna, o gimme, Laura, aura, tem muitas outras, tá? Tem uma imensidão de reduções que eles fazem assim. E fora tudo isso, gente, ainda a gente tem o que a gente chama em inglês de slangs, que são as gírias, né? As pessoas usam as gírias e aí a gente fala, hã? Quê? Do que você tá falando, né? Porque assim, se a gente não tem o costume de ouvir muito inglês, quando as pessoas começam a usar as gírias, a gente fica meio por fora, né? Então é sempre bom a gente ir dando uma verificadinha, né? O que está sendo falado, né? O que é a molecada? Geralmente é a molecada, né? Os adolescentes, a galera mais jovem, assim, né? Que começa a falar. Então eu trouxe aqui para vocês terem uma noção, acho que são 4 gírias. São 4 gírias, né, que estão sendo usadas aí ultimamente pela galerinha, né? E a primeira delas, eu vou mostrar para vocês aqui, caught in 4K. Que parece assim, que foi capturado em 4K, né? Em 4K, tipo na câmera, né? Da resolução da câmera. Só que assim, gente, você não precisa, né, pegar uma câmera aí para registrar alguém em 4K, né? Caught in 4K, né? Caught in 4K, ele se refere simplesmente a pegar alguém em flagrante, né? Então, assim, se você está pensando em... se acontece alguma coisa, a pessoa é pega em flagrante, ele foi caught in 4K, né? Às vezes você... essa frase é usada, né, para saber que assim a pessoa foi meio que capturada ali, né, tipo, tiraram uma foto da pessoa ali naquele momento, né, e geralmente quando as pessoas vão mandar isso, né, nos tipo em mensagem de texto, né, eles mandam junto o emojizinho da câmera, né, tipo, caught in 4K, e a gente tem aí um exemplo, né, ó, you just got caught in 4K, tipo assim, você acabou de ser pego em flagrante. Uma outra gíria, né, que está sendo muito usada ultimamente é o tal do bussing. Bussing, né? É uma palavra diferentinha, né? E bussing é assim, você comeu alguma coisa muito gostosa? Essa comida tá bussing, tá? Essa palavra mesmo que agora é usada para se referir ao sabor da comida, que é muito gostoso. Tipo assim, a pizza, o sorvete tá maravilhoso, né? Se o sabor tá realmente bom ali, você vai dizer assim, wow, this pizza is buzzing, né?
Então, se você está comendo uma comida ali que é muito boa, você pode dizer this food is bussin', né? Ou sei lá, qualquer coisa. Quando você quer enfatizar, né? Você pode dizer assim, wow, this pizza is bussin'. Tipo, fala 2 vezes, né? Bussin'. E aqui é, putz, tá muito, muito bom. Assim, tá? Caraca, é bom demais, né? Então, bussin' é a palavra aí que o pessoal tá usando para falar de coisas assim muito boas, muito gostosas e tal, né? E vou dizer pra vocês que tem até música da Nicki Minaj, gente, que chama Bussin', tá? Eu vou colocar só um pedacinho aqui, né? Pra ver se a gente não é pego aqui, né? De jeito nenhum, né? Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se eu coloco só um pedacinho, onde ela fala Bussin' aqui pra vocês escutarem, ó. Escutaram, né? Então já chega, né? Vamos tirar daqui pra gente não ter problema, né? Então essa música da Nicki Minaj chama Bussin', né? Eu não sei do que ela fala, que eu não fui ver a letra, mas deve ser de alguma coisa muito boa, que deve ser ela, né? Ela deve ser Bussin', né? Ela deve se achar Bussin'. Então é assim mesmo, gente. Coisa de louco, né? Então, Bussin' é pra falar de alguma coisa muito, muito boa, né? Uma comida muito gostosa e tudo mais, assim, isso é muito Bussin', né? A outra que eu trouxe aqui pra vocês é Rent Free. Então assim, ué, livro de aluguel? Rent free. Então assim, ó, se você não consegue parar de pensar em alguém, né? Parece que eles estão aí morando na sua cabeça sem pagar aluguel, né? Mora aí na sua mente sem pagar aluguel. Isso é muito usado, né? Tipo assim, quando você não consegue tirar algo da sua cabeça, tá fincado aí no seu cérebro, seja, sei lá, uma música, uma experiência, uma pessoa, eles estão presos aí dentro. Então eles estão morando aí sem pagar aluguel do espaço que eles estão ocupando, né? Então você pode usar aí rent free, né? Fulano tá rent free no seu no seu cérebro, né? Vamos dizer aqui, ó, que, sei lá, Monica is living rent free in Chandler's head, tá? Então, a Mônica tá morando sem pagar aluguel aí na cabeça do Chandler, né? Em homenagem aqui à minha camiseta. Tudo bem? Então, rent free é quando você não consegue parar de pensar em alguma coisa como se aquilo estivesse morando sem pagar aluguel aí na sua cabeça, tá? Então, lembrando ali que o Bussin', né? Eu não coloquei o exemplo ali, mas a gente pode falar que the pizza is bussin'. Se tiver muito boa, é bussin', tá? Beleza? Tranquilo? E a próxima é muito estranha também, porque assim, é muito gíria, né? É ate that. Então, se você fala que alguém ate that, você quer dizer que a pessoa, assim, fez um ótimo trabalho, né? A pessoa arregaçou no que ela fez. Então, ela ate that, né? Então, quando alguma coisa tá muito impressionante, né? Você tá lá, sei lá, alguém tá fazendo um passinho de dança, ou sei lá, nossa, isso aí é muito legal. Tipo assim, arrebentou, né? Arrasou. Então they ate that, tá? They ate that. E aí, é muito engraçado, né? Vou colocar aqui o exemplo. They ate that. They ate that, né? Falando de qualquer coisa, assim, tipo, uma coisa bem executada, bem feita, né? They ate that. Então, pode ser usado para qualquer coisa. E aí, tem uma coisa bem interessante, né? Que assim, quando você come tudo, né? Tipo assim, arrasou, que aqui é o passado, né? Comeu tudo, né? Eles comeram tudo, né? É o passado do verbo eat, né? A gente pode ouvir algumas vezes, né? Essa expressãozinha aqui, ó, que é left no crumbs. Que é isso aqui, ó. Left no crumbs, que é tipo assim, não sobrou nada, nenhuma migalha. Ou seja, se eles arrasaram, né, they ate that, então left no crumbs significa que, nossa, caraca, isso aí foi arregaçou, né? Você pode falar they ate ou left no crumbs, tipo, arrasou, né? Então, acabou com tudo, né? Então, essas foram 4 gírias que eu trouxe para vocês, né? Para vocês ficarem aí por dentro, se você escutar em algum filme, alguma série, ou então em alguma música, né? Você já ficar ligado aí no bussin', lá no
cutting 4K, no busing, no rent-free, you ate that, né? Que são as novas gírias aí que o pessoal tá usando para falar de algumas coisas. Aqui é o pego em flagrante, o busing aqui é uma coisa muito boa. Isso aqui é quando uma coisa não sai da sua cabeça, né? Que ela tá vivendo ali sem pagar aluguel. E aqui é o detonou, né? Arrasou, é o ate that, beleza? Então, fora isso, né, gente? Quando as pessoas falam os seus idiomas, né? Eles também usam o que a gente chama de expressões idiomáticas. Ai, minha nossa senhora, o que é isso? Uma expressão idiomática é um grupo de palavras, né? Que em uma frase ela tem um significado diferente do significado literal da frase. Por exemplo, se a gente fala assim em português, nossa, matou a pau. Não quer dizer que você matou uma pessoa a pau, né? A pauladas, né? Você não tá querendo dizer isso. Tipo assim, nossa, o fulano matou a pau. Tipo, você matou uma pessoa com uma paulada. Não. O que a gente tá querendo dizer é que a pessoa arregaçou, né? É o ate that, né? Tipo assim, nossa, ficou muito bom. Isso aí é muito bom. Só que a gente fala matou a pau. Em inglês também existem várias expressões idiomáticas e geralmente elas também são faladas né? Tudo juntinho assim. E aí que a gente tem a impressão que a gente não tá entendendo nada. Eu trouxe aqui 4 expressões idiomáticas para vocês, né? Ó, eu tenho a primeira aqui que é cold feet. Quando você tá ficando nervoso, né? Tá ficando assim meio ansioso, né? A gente pode falar que você tá ficando cold feet. E aí o exemplo aqui, ó, it was her chance to speak and she was getting cold feet. Então assim, era a chance dela falar, né? Mas ela tava ficando meio nervosa, né? E aí eu tenho aqui para vocês um exemplo de cold feet aqui nos slides. Ah, meu Deus, escuta como ele fala. Cold feet, huh? Cold feet, huh? Cold feet, cold feet, huh? Cold feet, huh? Cold feet, huh? Cold feet, huh? Beleza? Então, a primeira expressão idiomática aí que a gente chama de idioms em inglês é cold feet. Cold feet. A segunda é make two ends meet, né? Que é quando você precisa ter dinheiro suficiente para pagar pelas suas coisas, né? Pelo que você precisa, pelas suas necessidades básicas, né? E ali tem uma frase: Harry and Annie are finding it really difficult to make two ends meet. Então, eles estão achando que é muito difícil fazer as coisas ali se encaixarem, né? Que é ter dinheiro suficiente para pagar as coisas deles. E eu tenho um exemplo aqui também para vocês de make two ends meet. Olha lá, de Grey's Anatomy. Olha só. 2 jobs to make ends meet. 2 jobs to make ends meet. Tipo assim, 2 empregos, né, para ter dinheiro suficiente para pagar pelas suas necessidades. 2 jobs to make ends meet. É engraçado, né, que to make ends meet é como se você precisasse fazer um trajeto mesmo, né, para fazer o seu dinheiro pagar suas contas, chegar nas suas contas para pagar, né, fazer as duas pontas se encontrar, né, tipo, o meu dinheiro está vindo por aqui e as minhas contas por aqui, aí eles make two ends meet, né, que é fazer as coisas se encontrarem. E aí a próxima é call it a day, que é parar de fazer alguma coisa, né? After the movie, we had planned to go to the beach, but we decided to call it a day as everyone was tired. Então, depois do filme, né, a gente tinha planejado ir pra praia, mas nós decidimos não fazer isso, né, porque tava todo mundo cansado. Então, call it a day. Call it a day. Vamos lá para o nosso exemplo de call it a day. Aqui, ó. Call it a day. No, Call it a day. Call it a day. no. E é tudo junto, ó. Call it a day, call it a day, call it a day, call it a day, né? Call it a day. No. Beleza? Call it a day. Aqui, além da gente fazer o linking sound, a gente tem que saber o que significa essa expressão idiomática, né? É por isso que às vezes a gente acaba achando que, nossa senhora, não tô entendendo nada. E a última é It's not rocket science, que isso significa que uma coisa não é muito difícil de ser feita, né? Tipo assim, cooking sambar is easy. I'll figure it out. After all, it's not rocket science, né? Tipo assim, cozinhar esse sambar aí is easy, né? Eu vou descobrir como faz isso. Afinal de contas, isso aí não é ciência de foguetes, né? Ou seja, não é difícil de fazer esse negócio, né? Então, aqui também eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui do Rocket Science, que é do Modern Family. Absolutely, it's not rocket science. Absolutely, it's not. Absolutely, it's not rocket science. It's not rocket science, né? Absolutely, it's not rocket science. Tudo isso para mostrar para vocês que, sim, os falantes nativos de inglês, né, quando eles estão falando fluente de forma simples e definitiva, eles sim
falam tudo emendado, né? Porque existem esses linking sounds que eu mostrei para vocês, existem os slangs que também, fora a junção que é feita, né, das palavras em si, a gente ainda tem que saber o significado que aquilo está sendo usado. Também tem os idioms, né, que também são as expressões idiomáticas, que são aquelas que a gente fala uma coisa, mas o significado é outra no idioma que está sendo falado, né? Então, tudo isso compõe a fala nativa, né? Tudo isso compõe a fala cotidiana e é bom a gente se ligar nessas coisas, né? E prestar atenção e estudar, principalmente os linking sounds, né? E um pouco de idioms e também um pouco de slangs, né? Das gírias e um pouco das expressões idiomáticas para a gente não ser pego de surpresa, justamente porque a gente nunca escutou, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Eu sugiro que você estude bastante principalmente o começo dessa aula, os linking sounds, como eles são feitos, né? Pega os exemplos que eu dei para vocês, pratica bastante. E aí, depois vocês podem pegar alguns trechos de música, né? Ou então pequenos pedaços de cenas de filme, de série, e tentar fazer essas junções do jeito que eu falei para vocês. Isso aí, gente, é fantástico, isso ajuda demais, tanto na hora de você falar mais fluente, né? De uma forma mais fluida, né? E também ajuda muito na hora de você escutar. Então, para falar inglês fluente de forma simples e definitiva, sim, você tem que saber falar desse jeito, fazendo os linking sounds, usando os slangs, usando idioms, fazendo as reductions que eu mostrei para vocês. Isso tudo é muito importante, porque isso tudo é que faz com que a gente tenha compreensão global do idioma que a gente está aprendendo. Tudo bem? Minha Nossa Senhora, né? Jesus! E agora, sabe o que eu vou falar? Eu quero te dar a dica mais valiosa para você começar com o pé direito os seus estudos em inglês, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e também você pode me seguir no Instagram, né? No Instagram eu te passo os segredos, eu te mostro os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero, né? Assim você já vai começar falando bem e bonito, do jeito que tem que ser o mais próximo possível dos sons que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles, né? Igual eu te mostrei a fazer aqui hoje, né? Então, para vocês que estiveram comigo aqui até este momento, eu quero deixar o meu muito obrigada, eu deixo também o meu abraço and let's roll!